Boa noite. Em entrevista exclusiva à Rede TV, Lula reafirma a comparação da guerra em Gaza com a ordem de Hitler para matar judeus e acusa Netanyahu de genocídio para exterminar palestinos e tomar território. Na conversa com o jornalista Kennedy Alencar, Lula promete lançar crédito consignado para trabalhadores e diz que Bolsonaro fez manifestação a favor de golpe. O governo de Israel, ele quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. É isso, é exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles ocupem. É isso. Não tem outra explicação. Coronel reformado do Exército, dono de arsenal que explodiu em Campinas, é encontrado com ferimento no pescoço. Ele está internado. Em São Paulo, suspeito de matar policial militar e filha em assalto à farmácia se entrega. Mega operação das polícias civil e militar em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Pelo menos 7 criminosos morreram em confronto. 20 mil alunos ficaram sem aula. Agora no Rede TV News. O jornalista Kennedy Alencar entrevistou com exclusividade o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A conversa vai ao ar hoje, em edição especial do É Notícia, às 10 da noite. O presidente Lula disse que não mudaria a comparação entre a guerra em Gaza e a ordem de Hitler para matar judeus. Ele acusou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de genocídio, dizendo que o governo de Israel quer exterminar os palestinos na faixa de Gaza e tomar controle da região. Nas últimas 2 semanas, teve uma enorme repercussão uma fala do senhor a respeito da guerra em Gaza. O senhor textualmente disse o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A gente sabe que genocídios aconteceram em outros momentos da história, né? A escravidão, a morte dos negros na travessia do Atlântico, o genocídio indígena nas 3 Américas, as potências imperialistas na África. E a gente sabe que o Holocausto, ele teve um método, uma crueldade, um planejamento que dá uma... Os historiadores dizem que é uma coisa muito específica e que não caberia uma comparação, né? E a partir do Holocausto se discutiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aquele é um ponto de virada na forma de respeito aos direitos humanos e como, depois da Segunda Guerra, daquela tragédia, isso mudou o mundo. O próprio Jacques Wagner, judeu, seu amigo, falou: olha, o presidente defende a paz lá, mas as palavras podem ferir, eu mesmo me senti ferido. Eu pergunto para o senhor sobre esse tema, presidente. O Netanyahu pediu uma retratação e tal. Se o senhor voltasse no tempo, o senhor tem algum reparo? De alguma maneira... Eu diria a mesma coisa. Por quê? Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza, Kennedy. A gente não pode ser hipócrita. Sim. De achar que uma morte é diferente da outra. Sim. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra do exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 30 mortos, 80% mulher, 8 mil crianças, além de 8 mil desaparecidos. Ou seja, quantas pessoas do Hamas já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. Isso. A segunda coisa é o seguinte: morte é morte. Morte é morte. Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. Sim, o primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver, sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes da mesma barbaridade. Ou seja, o que é que nós estamos clamando? Olha, que pare, sabe, os tiroteios, que permita que tenha, sabe, a chegada de alimento, de remédio, de médico, de enfermeiro, para que a gente tenha um corredor humanitário e tratar das pessoas. É isso. Presidente. Agora, veja, eu não esperava. Diga. Eu não esperava, sabe, que o governo de Israel fosse compreender. Eu não esperava, porque eu conheço o cidadão historicamente já há algum tempo, eu sei o que ele pensa ideologicamente,
Então, mas o que não é está importante acontecendo... separar o Estado de Israel, o Netanyahu, do povo judeu? Eu separo. Porque a comparação, no entender de entidades judaicas, da comunidade judaicas, causou dor, causou uma ofensa. Não é importante separar? É o seguinte, é que não é só um lado que tem dor. Todo mundo tem dor. Sim. Primeiro que eu separo bem, eu sou o primeiro presidente da República a visitar o Estado de Israel. Quando ninguém visitava, fui visitar Israel. Sim. Segundo, eu fiz muitas reuniões com o povo judeu. Muitas reuniões. Eu visitei kibbutz. Eu fiz reuniões com as pessoas que tinham famílias sequestradas agora. E eu nunca misturo o povo com o governo. Eu nunca misturo a atitude do povo com a atitude de um governante. Nunca misturo. E o que eu quero dizer alto e bom som é o seguinte: o primeiro-ministro de Israel está praticando um genocídio contra mulheres e crianças. Esse é o dado histórico. Por que o senhor considera que é um genocídio, presidente? Eu considero um genocídio porque é um exército amplamente armado atacando uma parte da sociedade indefesa. Ora, o que está acontecendo aos olhos do mundo? O que está acontecendo aos olhos do mundo? O governo de Israel, ele quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. É isso. É exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles ocupem. É isso. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. São 2 milhões de pessoas que moram numa área aproximadamente com menos de 400 quilômetros quadrados. Acho que é menor do que São Bernardo do Campo. E mora 2 milhões de pessoas apinhados ali, passando necessidade. Sabe, é só você ler o depoimento do diretor dos Médicos Sem Fronteira, que você vai ver o que está acontecendo. Pega depoimento... Operando crianças sem anestesia, pega depoimento fome. da questão da Cruz Vermelha. Sim. Pega criança dizendo que prefere morrer do que ser tratado do jeito que estão sendo tratados, sem anestesia. Olha, isso é genocídio ou não é genocídio? Eu vou esperar tipificar esse genocídio. Não, genocídio para mim é quando alguém está matando. Não é possível você fingir que as coisas não estão acontecendo no mundo. Ora, é chocante ver uma menina palestina morta. É chocante ver uma criança palestina morta, sendo operada sem anestesia, 4, 5 dias sem ter o que comer. Isso é chocante, da mesma forma que é chocante 735 milhões de seres humanos não ter o que comer todo dia. Nós vamos anunciar crédito consignado para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, porque hoje o crédito consignado é só para aposentado e funcionário público. E são mais de 40 milhões de pessoas que vão ter acesso. Crédito consignado para os trabalhadores. Está planejando isso? Nós vamos mostrar o que vai acontecer nesse país. Tá. Sabe, as pessoas vão aprender a fazer economia, sabe, com a coisa prática. Sabe, se não tiver dinheiro circulando, a economia não vai para lugar nenhum. Se o dinheiro sair do Itaú para o Bradesco, do Bradesco para o BTG, do BTG para o PX, do PX não tem para outra, ninguém vai ficar bem, só eles. E o que nós queremos é que o dinheiro chegue na mão das pessoas mais humildes. Das pessoas mais humildes, o trabalhador de fábrica, a empregada doméstica, a comerciária. E depois é uma coisa interessante que as pessoas têm que compreender. Nós queremos criar um país de classe média, um país de padrão de consumo de classe média, um país de educação de classe média, um país de transporte de classe média. É esse país que nós queremos criar. Nós vamos crescer mais do que qualquer previsão. Nós vamos chegar a 3 ou um pouco mais de crescimento esse ano. Nessa questão da política industrial, tem um papel das empresas privadas. Eu queria uma avaliação do senhor sobre a Vale, que é a maior empresa privada brasileira. O que a Vale não está fazendo, o que o senhor gostaria que ela fizesse e como que o senhor está vendo a sucessão lá? Porque as notícias foram as seguintes: o Lula queria indicar o Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, para comandar a Vale. Os acionistas resistiram, os estrangeiros. E a imprensa diz que o Murilo Ferreira, que foi indicado pela Dilma com apoio do senhor para substituir o Rogério Agnelli, seria um cotado. E falaram agora no Paulo Caffarelli, que presidiu o Banco do Brasil no governo Temer e a Cielo no governo Bolsonaro. Como é que o senhor vê a sucessão na Vale e o que o senhor espera da Vale para a economia brasileira? Deixa eu contar, eu não discuto sucessão da Vale. E também não discuto a Vale, eu discuto a questão mineral nesse país. Tá? Eu discuto a questão mineral. Eu vou lhe contar, falava sempre, tem que fazer, eu vou lhe contar 2 episódios. Investimento em siderurgia. 2 episódios meus. A Vale está tendo problema no estado do Pará,
A Vale está tendo problema no estado de Minas Gerais. A Vale não pagou as desgraças que eles causaram em Brumadinho, não construiu as casas que prometeram, criaram uma fundação para cuidar, para a Vale tirar fora, a Vale agora fica fazendo a propaganda como se fosse a empresa que mais cuida desse país, quando, na verdade, é só perguntar para os mineiros, é só perguntar para os paraenses. Mais responsabilidade ambiental. O que nós queremos é que a Vale tenha mais responsabilidade, inclusive a quantidade de minas que está na mão da Vale em que ela não explora há mais de 30 anos. E fica funcionando como se fosse dona e vendendo. A Vale, ultimamente, está vendendo mais ativo do que produzindo minério de ferro. E ela está perdendo o jogo para algumas empresas australianas. Então, o que nós queremos é ter uma nova política mineral, que esse país dê força a todas as empresas que querem cuidar dos chamados minérios críticos, que é a coisa que está na moda. Isso é moda. Sim. Minérios críticos, só você está falando dos 4 anos para cá. Mas o dado concreto é que o potencial do Brasil tem que ser explorado e a Vale não pode ter um monopólio. A Vale tem que ser mais uma empresa. Ela é a maior e trabalha mais. A Vale ela não explica para a sociedade brasileira o compromisso dela com a empresa da Guiné-Conakry. Ele não explica por que desistiram de uma ação de 500 milhões de dólares, porque a parte contrária descobriu que os diretores da Vale estavam envolvidos na corrupção e eles preferiram abandonar o processo. A Vale não explica porque ela desistiu da mina de Moatize, em Moçambique, que foi um esforço para a gente conseguir. Sabe, então eu acho que a Vale ela tem que saber o seguinte, não é o Brasil que é da Vale, é a Vale que é do Brasil. Não é o Brasil que tem que prestar conta para a Vale, é a Vale que tem que prestar conta para o Brasil. Eu sou um amante da democracia. E eu digo sempre porque eu sou o resultado da democracia. Eu só estou na presidência brasileira porque esse país um dia resolveu acreditar na democracia, resolveu fazer um sistema de votação pela urna elétrica que permitiu que o metalúrgico virasse presidente da República, que uma mulher que tinha sido presa e condenada pelo regime militar virasse presidente da República. Sabe? Agora, esse sistema está sendo negado pelos golpistas, que, aliás, que fizeram um ato domingo passado em São Paulo para protestar contra a democracia, porque tem gente delas presa, eles não foram nem julgados ainda. Eles estão presos como garantia da paz e da ordem desse país. Ainda não se descobriu quem é que mandou, quem financiou. Porque houve uma tentativa de golpe, quando o cidadão vai lá pedir anistia, ele está dizendo, não, perdoe os golpistas. Está confessando o crime, Está confessando o crime. Está confessando o crime. Eu quero primeiro do senhor o seguinte, uma análise do potencial político do risco da extrema-direita. O senhor achou que foi uma manifestação relevante. E depois, que efeito jurídico isso pode ter para o Bolsonaro? Primeiro é o seguinte, não é possível você negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Sabe? Isso, mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem que tem a manifestação grande. Como as pessoas chegaram lá, como chegaram lá, é outros 500. O dado concreto é que foi a manifestação em defesa do golpe. Eles todos com muito medo, com muito cuidado, acho que tinha até um teleprompter para ele não falar nenhuma palavra que pudesse confundi-los, ou seja, confundindo até o Estado de Israel de 5.000 anos atrás com o Estado de Israel agora. Uma coisa meio assim, alucinante. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ficar atento. Essa gente está demonstrando que eles não estão para brincadeira. Presidente, o Bolsonaro falou em anistia e falou, olha, quero passar uma borracha sobre o passado para pacificar. Você acha que o Bolsonaro merece anistia? Deixa eu lhe falar, ele não foi nem julgado. Ô, gente, como é que alguém começa a pedir anistia antes de ser julgado? Está numa fase de inquérito. É que ele pediu para os que já foram julgados, mas também não foram julgados ainda. Alguns já foram, já receberam as pessoas foram meia dúzia que foram julgados, o restante ainda está todo mundo sendo investigado. Tem que terminar o processo, as pessoas têm que ser ouvidas, tem muita gente ainda para ser investigada, ainda está se levantando quem é que financiou. Ou seja, não é um processo assim. O cidadão está pedindo anistia antecipada. Ou seja, não, você primeiro vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade,
você vai ser julgado, você vai ser apreciado, você vai ter o seu advogado de defesa. Eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que você tenha para você dizer o que você fez ou o que você não fez. É um direito seu, é um direito da democracia e é isso que eu garanto, sabe, para o meu melhor amigo e para o meu pior inimigo. O direito de defesa pleno. Mas tem que ser ouvido, vai pedir anistia, sabe? Quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair, todo mundo apavorado, e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, sabe, o que não aconteceu. A gente está falando da extrema-direita, do autoritarismo dela, e da importância do Brasil ter uma direita democrática, a alternância de poder. A gente viu lá no Palanque que estava o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Só teve recentemente com ele uma relação muito civilizada do ponto administrativo e político. Teve com o Zema, havia outros políticos lá. Como é que o senhor avalia a presença de figuras, governadores de Estado, como o Tarcísio de Freitas, o Caiado, num ato que o senhor mesmo disse que foi para defender o golpe? Olha, primeiro, essa gente toda tinha até a obrigação de estar lá. Porque essa gente toda só foi eleita por conta do Bolsonaro. Ele sabe disso. O Tarcísio sabe que ele só foi eleito pelos votos do Bolsonaro, porque o Tarcísio era uma figura totalmente desconhecida em São Paulo. Tá? A mesma coisa, o Zema e o Caiado já era uma figura mais conhecida, mas ele também teve o apoio do... Então, esses caras tinham que estar lá, não vejo nenhum problema ele estar lá. Quando nós fizemos a campanha das diretas, estava cheio de governador do Estado participando. Eu acho isso importante. O que eu acho é que os discursos, como nem todo mundo fez discurso, os discursos foram muito vaselina. O discurso era um discurso recomendado pelos advogados. Olha, cuidado com as palavras, não fale nada que possa depor contra uma instituição, não fale nada que possa depor contra a democracia. Então, estava todo mundo, parecia um colégio, sabe, de iniciantes. Mas o dado concreto é que o ato foi feito para defender os golpistas. Esse é o dado concreto. O ato foi feito para defender. Eles querem dar uma dimensão política de democracia ao que eles faziam e não o que fez a Suprema Corte. Tá? O que eles querem passar, na verdade, é isso. A democracia é do jeito que eles queriam. O Alexandre de Moraes falou, tem que estar vigilante. Pode ser como o Bambam, que apanhou do Popó em 36 segundos. É isso. Tem que ter vigilância. A Thalia lembrou bem. Eu nem lembrava porque eu não assisto isso. Mas é um pouco do jeito do Bambam. Sabe, o fortão, achando que pode tudo, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Agora que a porca entotou o rabo, os bichinhos estão pianinho. Não, sabe, agora é democracia, agora é estado de paz. Agora, eles não têm paz, eles mentem o tempo inteiro. Mentem o tempo inteiro. Mentem. Se a gente pudesse medir por quilômetro a quantidade de mentira que eles contam, a gente daria uma volta em todas as galáxias e ainda sobrava mentira. Eu tenho uma boa relação com o Biden, sabe? E eu espero que o Biden ganhe as eleições. Eu espero que o povo possa votar em alguém que tenha mais afinidade. Eu tenho visto o Biden na porta de fábrica. O discurso do Biden, desde o começo até agora, em defesa do mundo do trabalho, embora eu não seja eleitor do americano, eu não tenho dúvida, sabe? Eu, obviamente, que acho que o Biden é mais garantia para a sobrevivência do regime democrático no mundo e nos Estados Unidos. A entrevista exclusiva com o presidente Lula vai ao ar hoje às 10 da noite, logo após o TV Fama. Não perca. Moradores de 11 comunidades da Zona Norte da Baixada Fluminense acordaram hoje com tiroteios durante uma mega operação da Polícia Militar. 9 criminosos morreram e 2 policiais foram baleados. Ainda estava escuro quando a PM ocupou os acessos às favelas controladas pelo Comando Vermelho. Nas primeiras horas da manhã, policiais do Batalhão de Operações Especiais começaram a entrar nos complexos da Penha e do Alemão e foram recebidos a tiros. Em outros pontos onde a operação acontecia, também houve confronto. 4 suspeitos morreram em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, ao fugirem da Penha em um carro roubado. Outros 3 foram mortos na comunidade Flechal, na Zona Norte.
Nos tiroteios, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para UPAs da região. 2 PMs foram baleados. Mais de 20 mil alunos perderam o dia de aula porque as escolas não abriram. Nas favelas, os policiais encontraram armas e drogas, mas antes tiveram que passar pelas barricadas incendiadas por traficantes. Com a ajuda de escavadeiras e maçaricos, eles removeram os obstáculos. Mais de 500 policiais participaram dessa mega operação. O objetivo era encontrar líderes do Comando Vermelho apontados como os responsáveis pela disputa por territórios com milicianos que controlam comunidades da Zona Oeste. Entre os procurados estão Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como integrante da cúpula da facção, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, que teve prisão preventiva decretada no último dia 20, ao ser apontado como integrante da equipe Sombra, um grupo que chefia invasões e pratica assassinatos para o Comando Vermelho. A Polícia Civil também faria uma operação no Complexo da Penha para procurar os criminosos, mas com a ação da PM, deslocou as equipes para o Complexo da Maré. Em razão da migração de criminosos de outros estados para aqui para o Rio de Janeiro e para conter a guerra, que são grupos que estão dando apoio à guerra que ocorre em Jacarepaguá, na região ali da Gardênia, da Muzema. Esses criminosos do Complexo do Alemão e da Penha estão dando apoio, juntamente com criminosos da Maré, a esses grupos que estão tentando expandir os seus domínios territoriais por Jacarepaguá. Nas redes sociais, moradores das comunidades denunciaram que a realização da operação havia vazado e, com isso, os criminosos tiveram tempo para fugir. Mas a Polícia Militar nega. Mobilizamos e movimentamos efetivo a noite toda, a madrugada toda, e isso com certeza desperta a atenção das diversas comunidades que a gente tem no Rio de Janeiro. E a Polícia do Rio de Janeiro investiga o assassinato de um advogado em plena luz do dia no centro da cidade. O ataque durou 14 segundos. Hoje, a namorada do advogado esteve no IML. A balada não quis gravar entrevista. Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, foi assassinado no fim da tarde de ontem no centro do Rio de Janeiro. Ele e o sobrinho tinham saído para lanchar e caminhavam na calçada, perto do escritório de Rodrigo. Imagens de uma câmera de segurança mostram quando um carro branco se aproxima. Um homem desce do veículo e começa a atirar. Ele volta para o carro e foge. Rodrigo morreu na hora. O crime aconteceu em uma rua movimentada, perto da sede da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Testemunhas disseram que o criminoso chamou a vítima pelo nome e disparou ao menos 15 vezes. A principal linha de investigação da polícia é de execução, já que os criminosos não levaram nada. Agora à tarde, o secretário de Segurança Pública e o secretário de Polícia Civil se reuniram com o presidente da OAB do Rio. O repórter Tony Vendramini acompanha e tem os detalhes desse encontro. E é preciso esclarecer isso logo, né, Tony? Porque, assim, é de uma selvageria, de uma violência, plena luz do dia na frente de todo mundo na rua da OAB do Rio, do Ministério Público. Quer dizer, inconcebível isso. Pois é, Amanda, boa noite para você, boa noite, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. E depois da reunião aqui na sede da OAB, o secretário de Segurança Pública, Vitor dos Santos, disse que o autor do crime desafiou toda a polícia do Rio de Janeiro ao matar o advogado Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos. O secretário disse que nessa ação rápida que aconteceu bem aqui pertinho, durou apenas 14 segundos, né? O criminoso, na verdade, escolheu um local emblemático para cometer esse crime. Vamos ouvir o secretário. É um crime bárbaro, praticado a poucos metros da sede da OAB. Tem um simbolismo muito grande, não só pela OAB, mas também temos aqui ao lado a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então é um desafio muito grande, né, por conta desses criminosos. Certamente isso não vai ficar impune. E eu não tenho dúvida que em breve espaço de tempo os autores desse crime vão ser responsabilizados. O secretário de Polícia Civil, Marcos Amin, também participou do encontro, participou da coletiva e disse aqui que o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né, é a única hipótese descartada até o momento, já que o crime tem características de execução. Ele afirmou também que ainda não teve acesso ao laudo, mas que provavelmente o Rodrigo foi atingido por 12 disparos, 2 enquanto estava de pé e 10 depois de cair no chão. Amanda, Augusto.
Obrigado, Tony. Está internado o coronel aposentado do Exército, dono do apartamento que pegou fogo com um arsenal de armas e explosivos em Campinas, no interior de São Paulo. Virgílio Parra Dias foi encontrado em uma praça da cidade. Ele estava com um ferimento no pescoço e um canivete que foi apreendido. No imóvel onde aconteceram as explosões, foram encontrados mais de 100 armas, munições, granadas e um explosivo. A perícia concluiu que o fogo começou depois que um artefato explodiu dentro de um cofre. 4 apartamentos e um elevador foram atingidos. Segundo o Corpo de Bombeiros, 44 pessoas ficaram feridas. O suspeito de matar o policial militar Anderson de Oliveira Valentim e a filha dele, de 19 anos, no último sábado, em frente a uma farmácia na zona norte de São Paulo, se entregou essa tarde à polícia. O repórter Murilo Rincon acompanha esse caso e traz as últimas informações. Boa noite, Murilo. Opa, acho que tivemos um probleminha com a conexão do Murilo, infelizmente, porque esse é um caso muito rumoroso. Aconteceu no último sábado, de uma violência incrível aqui em São Paulo. Já voltaremos com o Murilo, com todas as atualizações sobre esse caso. O Brasil se aproxima de 1 milhão de casos prováveis de dengue. E para tentar frear esse aumento exponencial no número de casos, sábado agora será o dia D de mobilização nacional contra a proliferação do vírus. O repórter Igor Damasceno, de Brasília, tem mais informações. Igor, é muito importante que se faça essa mobilização para que as pessoas tenham esclarecimento, sejam esclarecidas sobre como se proteger, como evitar o contágio por dengue, né? O mosquito Aedes aegypti. Boa noite para você. Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Oficialmente, o Brasil registrou pouco mais de 973 mil casos prováveis da dengue só neste ano. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, a partir de amanhã, o país deve ultrapassar a marca de 1 milhão de registros, sendo que quase 8 mil são da forma mais grave da doença. O Ministério da Saúde também atualizou o número de mortes. São 195 já confirmadas e outras 672 em investigação. Apesar de este ano ter mais casos graves da dengue, o número de mortes é menor se comparado ao ano de 2023. O Distrito Federal e Minas Gerais continuam sendo as unidades da federação com mais casos da doença. E outro dado preocupante, o governo federal divulgou que o pico da doença deve ser atingido só no fim de março. E mesmo assim, já há mais casos do que no pico de 2023. Por isso, o Ministério da Saúde se prepara para fazer a mobilização, o dia D da mobilização contra a dengue. São agentes de saúde que vão visitar casas do país inteiro, orientando os moradores e também verificando se há focos dos mosquitos nas residências. É que, segundo a ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, a maior parte dos focos de dengue estão nas residências. Vamos ouvir o que ela disse. A procura pela vacina nos 152 centros de saúde começou logo nas primeiras horas da manhã. Estava super ansiosa mesmo, aguardando a vacina, que bom que chegou. Prefiro tomar vacina do que ficar doente, né? Janaína trouxe a filha de 11 anos. Eu acho importante imunizar os filhos, essa é mais uma arma que a gente tem. Eu acho muito bom isso e que todo mundo se vacine, tome as 2 doses. O Brasil é o primeiro país a oferecer o imunizante contra a dengue na rede pública, mas a quantidade disponibilizada pela fabricante japonesa é restrita. Em Minas Gerais, 22 municípios foram selecionados. A capital mineira recebeu cerca de 49 mil doses. Para completar a imunização, são 2 aplicações em um intervalo de 3 meses. Público-alvo para vacinação justamente as crianças de 10 e 11 anos que são muito vulneráveis, Tanto de adquirir a doença, mas também de agravar, levar à internação e óbito. Desde o começo do ano, o maior movimento nos centros de saúde de Belo Horizonte tem sido de pacientes com sintomas de dengue. Com o crescimento da demanda, a demora para o atendimento é cada vez maior. Ontem eu vim aqui, cheguei às 6 horas da tarde, tinha criança que estava aqui desde 10 horas da manhã, saí daqui era 8h30, as crianças que estavam aqui desde 10 horas da manhã não foi atendida ainda. Hoje, a Defesa Civil de Minas Gerais começou a montar um hospital de campanha ao lado da UPA Norte, em BH. A estrutura é a mesma utilizada em 2020 durante a pandemia de Covid-19.
A unidade vai funcionar 24 horas por dia a partir da próxima semana. Segundo a prefeitura responsável pela operação, a capacidade é para 300 pacientes por dia e 200 internações por mês. A gente está esperando 2 semanas muito difíceis daqui para frente, até que atinjamos um platô. Provavelmente, o número de casos começa a cair e a pressão no sistema de saúde começaremos a ver alívio a partir de maio. Então é importante que essas estruturas permaneçam pelo menos até lá. Bom, agora sim você vai ouvir a declaração da ministra da Saúde, Nízia Trindade, sobre a importância da mobilização nacional contra a dengue para combater os focos do mosquito que ficam principalmente nas residências. É possível que nós venhamos a ter o dobro de casos do ano passado, por esse histórico que eu falei de já um aumento em 2023 e também desses 2 fatores, mudança climática e a circulação de mais de um sorotipo de dengue. Então, são esses fatores combinados e mais o que só reforça a necessidade de atuar nas 2 frentes que nós temos falando, a prevenção dos focos, né, que é o que está ali no dia D, e também o cuidado com as pessoas, né? O município do Rio de Janeiro antecipou em um dia a vacinação contra a dengue para crianças de 11 anos. A vacina está disponível em todos os postos de saúde e em 2 supercentros de vacinação. A imunização para crianças de 10 anos começou na última sexta-feira. As datas para as demais faixas serão anunciadas nos próximos dias. Por enquanto, apenas as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos serão imunizados. Augusto, vamos falar agora sobre aqueles famosos bons exemplos, né, que são tão pedagógicos. Enquanto várias cidades do país vivem uma crise de saúde por causa da dengue, Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, conseguiu um resultado impressionante no controle da doença. Isso mesmo, Amanda. Através de um método desenvolvido em laboratório, o Aedes aegypti é solto na natureza e se reproduz, mas sem a capacidade de transmitir a dengue. A cidade do Rio de Janeiro vive uma epidemia de dengue, mas basta atravessar a Baía de Guanabara para encontrar um cenário bem diferente. Enquanto a capital fluminense registrou mais de 38 mil casos da doença este ano, a vizinha Niterói teve apenas 39 pacientes infectados no mesmo período. A explicação para este número baixo em comparação com outros municípios do estado está em um método que foi iniciado aqui em Niterói há 8 anos. Pesquisadores descobriram uma maneira de impedir a reprodução do vírus da dengue, modificando o mosquito transmissor em laboratório. Uma bactéria chamada Wolbachia, presente em diversos insetos, é injetada nas fêmeas do Aedes aegypti, que são soltas no ambiente para reprodução. A nova geração de mosquitos já nasce com a bactéria, que bloqueia a replicação do vírus, impedindo a capacidade de transmissão da dengue e das demais doenças transmitidas pelo mesmo mosquito. O método foi desenvolvido na Austrália e está presente em 14 países. No Brasil, é conduzido por pesquisadores da Fiocruz. 5 cidades do Brasil participam. Niterói foi a primeira a ter 100% do território coberto pelo método. A gente acredita que isso tenha impactado, então, na redução no número de casos que a gente vê hoje acontecendo em Niterói, em comparação com outros municípios do estado do Rio de Janeiro, inclusive o Rio de Janeiro em si. A nossa expectativa é de, nos próximos 10 anos, que a gente possa proteger mais de 70 milhões de brasileiros com esse método inovador, natural, seguro e que é complementar de controle de arboviroses. Mesmo com a eficiência do método, as ações de prevenção contra a dengue não podem parar. E todos devem participar. Mais de 70% dos focos estão dentro dos domicílios. Então é muito importante a população se conscientizar e fazer o seu trabalho de evitar criadouros de dengue. Com o aumento dos casos de dengue, a busca por repelentes também cresceu. Em alguns comércios, as vendas dobraram. Solange está procurando repelente para os netos. Para ela, hoje o uso do produto é indispensável. Eu acho que o infantil é um pouco mais complicado, né, por alergia na pele, então a gente tem que tomar mais cuidados, né? Mas está tendo que, assim, usar com muito mais frequência do que a gente usava antes, né? Porque tem muitos casos e não dá para brincar com isso, né?
A população tenta se proteger como pode. Além de eliminar os criadouros do mosquito, o uso do repelente também ajuda a afastar o transmissor da doença. Nesta farmácia na região central de São Paulo, a busca pelo produto cresceu 100% em fevereiro. Principalmente que contém caridina na fórmula, que ele protege mais contra o mosquito da dengue. Porém, como eu não estou conseguindo comprar para repassar para o cliente final, eles estão comprando qualquer um, porque de qualquer forma vai proteger contra os mosquitos. É o que reforça este infectologista. Ele é um pernilongo e ele foge com qualquer repelente. Então você tem repelentes que duram menos tempo, a maior parte 1, 2, até 2 horas ou um pouco mais. E esse caridina tem a vantagem de proteger pelo dia todo. Um levantamento da Google comprova o interesse no produto. Nos últimos 5 anos, o pico de pesquisas sobre repelentes no país foi registrado entre os dias 4 e 10 de fevereiro. E com a alta na procura, os preços também subiram. Em média, 15,78% entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano. Aumentou e às vezes tem farmácias que a gente não consegue encontrar. Então, quando a gente compra, tem que levar para não deixar ficar sem, não deixar faltar em casa, O repelente e os inseticidas de tomada também, o que a gente puder usar é válido, e ajuda. Ainda mais importante que o repelente é evitar a proliferação do mosquito. Evitar focos de água dentro de casa, que vai diminuir o Aedes de uma maneira importante. Segundo, se você está em área de transmissão, usar repelente. Ou roupa de manga comprida, ou seja, ter menos áreas que possam ser picadas pelo Aedes. E olha, termina amanhã a 4ª edição da Semana do Cinema em todo o país, com ingressos a R$ 12. A promoção já registrou recorde de público e atraiu mais de 2 milhões de espectadores. A ideia dos organizadores é recuperar os clientes perdidos durante a pandemia. Dona Janete aproveitou a promoção para passar uma tarde diferente com a netinha, sem gastar muito. O ingresso a R$ 12 ajudou nessa decisão de vir para o cinema? E como? Ajudou e muito. Você assistiu o quê? Wish. Com a redução dos preços por causa da Semana do Cinema, em alguns casos, como nesse shopping aqui em Osasco, na Grande São Paulo, o preço dos ingressos chega a estar mais baixo do que a pipoca. A Flávia quis o pacote completo, entrou na sala com pipoca e tudo que tinha direito. A ideia dos organizadores da Semana do Cinema é democratizar o acesso às salas de exibição e recuperar os clientes perdidos durante a pandemia. Nas 3 edições anteriores, mais de 10 milhões de pessoas participaram da promoção. A programação está muito diversificada dessa vez. Acho que um dos grandes diferenciais da Semana do Cinema de 2024 é a programação. Temos filmes brasileiros, como Minha Irmã e Eu, Nosso Lar 2, temos blockbusters, Todos Menos Você, filmes infantis, os filmes do Oscar que estão aqui agora. Então a programação está muito diversificada, muito diferenciada. Vinícius e o pai já escolheram o filme que vão assistir. Vai ver o Bob Marley, ver com meu pai. Mais ou menos da mesma época, né, Bob Marley? Pra nós todos, né? Do reggae, hein? Do reggae. Opa, tá precisando de muita paz, né? Esta tarde, um dos suspeitos de matar o policial militar Anderson de Oliveira Valentim e a filha dele, de 19 anos, no último sábado, em frente a uma farmácia na zona norte de São Paulo, se entregou. A gente vai voltar a falar com o repórter Murilo Rincon, que traz todas as novidades desse caso para a gente. Boa noite, Rincon. Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, agora há pouquinho, aqui em entrevista coletiva, o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e também o delegado responsável pelo caso, o doutor Arthur Dian, deram entrevista coletiva aqui no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, sobre esse caso, sobre a prisão desse rapaz, identificado como Douglas Henrique Pereira de Jesus, que é um dos suspeitos da morte do cabo da Polícia Militar, Anderson de Oliveira Valentim, e da filha dele, Alícia Perrone Valentim,
de 19 anos. Devido à condição clínica dele, né, física e psíquica, que segundo a Polícia Civil, ele possivelmente estava sob um efeito de drogas ou sob um efeito de embriaguez no momento em que se entregou à polícia, o depoimento dele não foi possível ser colhido hoje. Certo é que ele e os outros 2 foragidos possuem uma extensa ficha criminal e fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos a estabelecimentos comerciais na zona norte de São Paulo. Inclusive, as buscas pelos outros 2 comparsas continuam. Agora há pouquinho a nossa equipe flagrou o Douglas saindo aqui da delegacia, sendo escoltado para uma viatura do DHPP, sentido o IML, onde possivelmente ele deve fazer um exame toxicológico. Douglas vai responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que a intenção dele e dos outros 2 que seguem foragidos era de roubar a farmácia. No entanto, o crime acaba se configurando, o latrocínio se configurou por conta das 2 mortes que foram consumadas no local. Ele vai passar amanhã por uma audiência de custódia, mas segundo a Polícia Civil, devido à robustez aí dos indícios contra ele, dificilmente o Douglas deve ser liberado dessa audiência. O caso aconteceu, a gente lembra, no último sábado. O Anderson, policial, cabo da Polícia Militar que estava de folga, foi com a esposa e com a filha até uma farmácia. Foi onde o crime acabou acontecendo. Foi para comprar um medicamento. A gente ouviu o delegado responsável pelo caso e vamos ouvir agora um trecho dessa entrevista. Ele vai ser indiciado pelo latrocínio consumado, vai passar por audiência de custódia, ele está preso temporariamente por 30 dias para que as investigações prossigam e essas provas, esses indícios que nós temos virem provas contundentes, que a gente tem certeza disso, porque já o colocamos no local do crime, estamos individualizando a conduta dele para que ele possa pagar pelo crime que cometeu. É um cara que já tem uma ficha bem extensa aí na polícia. Os 3 já têm passagens pela polícia e é preocupante eles estarem na rua, por isso mesmo a necessidade deles ficarem atrás das grades. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou há pouco a criação de cotas para candidaturas indígenas. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que acompanha as informações. Tem mais informações sobre isso. Boa noite, Maria. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos acompanham. Olha, a discussão, o debate era sobre se os partidos e coligações deveriam reservar recursos do fundo eleitoral e também tempo de propaganda na TV e no rádio. O relator, o ministro Nunes Marques, votou para que seja feita essa reserva no molde de como já é feita para as candidaturas de pessoas negras. E todos os outros ministros acompanharam o relator. Mas agora a presidência do TSE vai pedir um estudo de impacto e também a necessidade de definição de critérios. Esse estudo também vai definir se essas cotas já valerão para as eleições municipais deste ano ou se só para as eleições gerais de 2026. Essa discussão, eu lembro, chegou ao TSE por meio de uma consulta feita pela deputada federal Célia Chacriabá. O objetivo, então, é estimular a candidatura de pessoas indígenas. Segundo a Justiça Eleitoral, nas eleições municipais de 2020, foram 1.700 candidatos indígenas, 11% a mais do que em 2016. E olha, hoje também outro assunto importante é que o TSE vai analisar quase 1.000 sugestões de resoluções para as eleições municipais deste ano. Entre os temas, a maior preocupação para o Tribunal Superior Eleitoral é sobre a regulamentação do uso de inteligência artificial. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. O ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu hoje à sede da Polícia Federal em São Paulo para ser interrogado em um inquérito sobre a importunação no litoral paulista de uma baleia jubarte, espécie que já esteve ameaçada de extinção. Bolsonaro e seus advogados chegaram por volta das 2h da tarde. O depoimento faz parte do inquérito aberto com base em um vídeo que mostra uma moto aquática a cerca de 15 metros de uma baleia em uma praia de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em junho de 2023. Bolsonaro é acusado de importunar o animal. O advogado do ex-presidente, Fábio Weingarten, também foi ouvido. O presidente, então, explicou como foi a situação
ficou claramente constatado, assim como no primeiro parecer do Ministério Público, que não houve importunação, não houve nenhuma das hipóteses do tipo penal que estão querendo imputar o presidente em razão do avistamento da baleia. E foi isso, foi bem tranquilo. Logo depois o Dr. Fábio prestou esclarecimentos dele. Este já é o 7º depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. No último dia 22, o ex-presidente foi chamado a depor sobre a investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado, mas ele ficou em silêncio. Hoje, a defesa comentou o discurso de Bolsonaro no ato da Avenida Paulista, em que o ex-presidente teria assumido a existência da minuta golpista. No seu pronunciamento por ocasião da manifestação, o presidente Bolsonaro mencionou e comentou uma minuta de um suposto estado de sítio, a partir do que começou-se a divulgar na mídia a informação de que a Polícia Federal estaria interpretando aquilo como alguma forma de confissão de que, de fato, ele sabia da existência de alguma minuta com aquele teor. Se as autoridades policiais veem nisso uma forma de confissão, a defesa entende que o que se assiste é realmente uma pobreza muito grande de elementos nessa investigação semi-secreta. O presidente Lula assinou agora à noite a revogação da medida provisória que reonerava a folha de pagamento de 17 setores da economia. Como alternativa, o governo vai enviar um projeto de lei ao Congresso para tratar da reoneração. Deputados e senadores aprovaram que a desoneração fosse prorrogada até dezembro de 2027. Mas o presidente Lula vetou a proposta e isso acabou desagradando o Congresso. O Congresso derrubou o veto. Com a revogação, o presidente se alinha às duas casas, Câmara e Senado. Agora, cabe ao parlamento decidir sobre o projeto de lei que será enviado pelo governo. Vamos agora, então, saber sobre a previsão do tempo para todas as regiões do Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Como é que fica o tempo nessa quarta-feira? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha só, quarta-feira ainda deve ser chuvosa em toda essa área que a gente vê mais escura aqui no mapa e ela se concentra ainda na região norte por causa da circulação de umidade. Já no sul do país, o sol ainda aparece no Rio Grande do Sul, mas deve chover no Paraná e em Santa Catarina essa chuva deve vir acompanhada de trovoadas e ventania. Agora no Rio de Janeiro, tempo quente, abafado e por isso deve chover em pontos isolados no período da tarde. Máxima chegando aos 38 graus no Rio, 33 graus em Belo Horizonte, sem previsão de chuva, e 36 graus em Vitória, no Espírito Santo, e por lá também deve chover. Em São Paulo, o sol aparece entre as nuvens e pode chover em pontos isolados no período da tarde. Máxima de 31 graus amanhã, 29 na quinta-feira e 27 graus na sexta-feira. No Nordeste ainda deve chover em pontos do litoral, mas na Bahia, olha, o sol está garantido. A máxima pode chegar aos 32 graus amanhã. No Centro-Oeste, tempo abafado e com previsão de chuva também no período da tarde. 36 graus em Cuiabá, viu? Amanda, Augusto. Calorão. Obrigada, viu, Igor? Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigada a você pela sua companhia, pela audiência. E não se esqueça, hoje tem entrevista exclusiva do presidente Lula à Rede TV ao jornalista Kennedy Alencar às 10 da noite. Imperdível. Boa noite, até amanhã. Boa noite.